Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Eu vou iniciar esse programa falando sobre implantes. Bem pessoal, você sabe o que é implante? Implante pode ser material e imaterial. A definição da palavra implante é a matéria que é de propósito inserida, ou implantada em um hospedeiro. E esse pode ser orgânico e inorgânico. Eu andei pesquisando esse assunto, fiz essa pauta justamente porque é um assunto bem complexo e polêmico e tem sido aí objeto de pesquisa científica, Os implantes, eles vêm sendo observados há algum tempo nos meios espiritualistas, ufológicos, científicos, de forma aí comedida. Porém, ainda é tratada como um tabu nos meios, pessoal? Existe aí umas ideias meio reducionistas sobre isso. Tipo assim, se eu não mexer com isso, isto não me afetará. Por esse motivo, pessoal, torna-se cada vez mais necessário, via estudo, pesquisa séria, desmistificada, não fascinada, ampliar aí o nosso conhecimento do fenômeno, para que a gente possa saber como lidar com ele também, E ampliando o nosso conhecimento, também para que seja possível a remoção, a identificação, tratamento ou inclusive a remoção, nos casos, claro que se estivermos aí capacitados a fazê-lo também. Já se conhece alguns tipos de implante, que seriam aí dispositivos utilizados para potencializar, pessoal, algumas atividades que vão desde a monitorização, passando pela influenciação, subjugação e também a possessão, até a expansão das capacidades paranormais e psíquicas, Não necessariamente dessa hora que eu estou falando aqui, porque muitos dos seres que são implantados, eles se sentem implantados ou atraídos aí por essa conexão neste orbe de granito, Olha, pessoal, algumas informações coletadas pelo meio espiritualista, ufológico, científico, revelam a existência de 3 tipos de implantes. O chip etéreo, que existe nas dimensões superiores, orgânicos que crescem no organismo junto com outros órgãos, e o chip físico, tipo um chip de computador, muito pequenininho, que eles colocam subcutaneamente. E eles são colocados em diversas partes do corpo. Em Harvard teve um estudo muito sério sobre isso, inclusive Roger Lay ele conseguiu tirar alguns implantes e provar que eram feitos de materiais não conhecidos aí ainda por nossa ciência. Na ufologia científica, os implantes aí são relacionados fartamente e divulgados pela imprensa nos casos de abdução, com o decorrente do tal lapso temporal, um período de 2 horas aí que, ou mais, que o abduzido não se lembra. Nos casos pesquisados, pessoal, observou-se que as pessoas apresentavam sequelas físicas, psíquicas e que resgatavam pela terapia da hipnose. Esses resgates eram fragmentos aí de experiências vividas e algumas dessas pessoas recordavam onde estavam no próprio corpo aqueles materiais que foram inseridos neles. Olha que interessante, pessoal. E não se divulgam aí oficialmente por que ou por quem esses implantes físicos aí são colocados também. Há muita especulação, desinformação, mistificação, mas tem 2 teorias. Na primeira, seres extras ou intras estariam monitorando aí a nossa espécie, semelhante ao que fazemos com os nossos animais, ameaçados aí de extinção. Eles estariam colaborando no despertar da consciência nesta era aquariana. Na segunda hipótese, seres extraterrestres ameaçados de extinção, como os Greys, e outras civilizações, estariam buscando aí um meio de sobreviver. Aqui na Terra, pela clonagem, que como sabemos é uma mera questão de capacitação tecnológica, independente das questões ética ou moral, então tudo é possível, Mas este assunto é bastante polêmico e eu creio que ele nos propõe a reflexão e a uma pesquisa séria. Acreditamos que a evolução da criação, sendo ela terrestre ou extraterrestre, não seja mensurada pelo conhecimento adquirido, mas sim pelo sentimento de amor amplo, irrestrito, incondicional, nela introjetado.
Assim, não seriam aí as abduções uma consequência das leis de ação e reação, afinidade e livre-arbítrio? Bem, regendo a relação entre os seres vivos neste, em outro orbe, planeta, né, nesta ou naquela dimensão para aplicação das forças da atração, da inércia ou da repulsão, é bom a gente refletir sobre isso. No Espiritismo e na Umbanda, pessoal, os implantes estão relacionados com fenômenos de obsessão, vampirismo, magia negra, etc. Conflitos associados a fixações físicas e mentais entre espíritos encarnados e desencarnados que permanecem imantados por sentimento de ódio e vingança. Temos aí uma sintonia vibratória, né, pessoal? Esses prisioneiros do espaço estão multissecularmente em interprisões kármicas, né, com a gente. Sendo nesse caso, implantes do tipo etéreo, que encontram-se alojados aí no sistema nervoso central do perispírito ou do psicossoma, como a gente fala na Conscienciologia, onde repercute aí de forma destrutiva no corpo físico do assediado ou obsidiado. Eles dizem que existem magos negros na Umbanda que fazem esse tipo de implante também. Eu vou descrever para vocês alguns implantes aí do tipo etéreo, tá? Encontrados aí na literatura espírita disponível. Eu vou falar sobre alguns casos reveladores que eu achei bastante interessante. A gente tem visto atualmente, pessoal, o consumo de drogas lícitas e ilícitas que assolam e destroem a vida de muitas pessoas. E tudo isso iniciado aí com uma forma de pensamento negativa contínua, né? Primeiro, eu gostaria de esclarecer que essas organizações e seres conhecem parte aí do nosso cérebro, que ainda são desconhecidas pelos homens. E atuam sobre elas, levando muitos a se drogar, a se matar de diversas formas, né? Você vê que tem até a Dark Web agora, né? E nós sabemos aí que no cérebro humano existe uma série de pontos desconhecidos, né? E eu penso que seja nessas regiões que eles atuam. O cérebro, de certa forma, ele é hierarquizado e as regiões mais antigas são as mais resistentes. O ser humano, de fato, os desconhece, mas esses assediadores atuam sobre diversas áreas, pessoal. É impressionante. E uma delas está localizada no sistema límbico, perto do hipotálamo, conhecido como área do prazer. Mas existem outras áreas aí bastante requintadas por esses seres também, desconhecidas por nós, onde trabalham essas organizações para dominá-las. E são nessas áreas aí mais antigas, né, do cérebro, que eles comandam aí a emoção da pessoa. Algumas delas possuem as características do cérebro de peixes, e eu devo salientar aqui que a vida física ela precede da água, e os peixes possuem elementos necessários aí para o nosso corpo físico. O que precisamos é ficar atentos, pessoal, e não deixar esses atuarem tanto junto aos homens. E para isso é bom começar a buscar autoconhecimento, coerência entre falar, pensar e agir. Porque nessa incoerência, né, nessa falta de descaso com a nossa consciência, é que eles vão se infiltrando. Porque tem um ditado que diz aí que cabeça vazia é cabeça do demônio, né? Na verdade, eles acabam pegando você nessas cedências do negativo. Quando ao acaso aí você olhar um viciado, depressivo, procuramos ver antes nas regiões de sua mente, se nelas não estão alojados minúsculos aí aparelhos que os levam ao desequilíbrio. Aí vocês vão me questionar, mas eles possuem esse poder ou apenas alguns conhecimentos? Bem, então eu vou falar para vocês o seguinte: nós humanos adoramos má companhia e nós achamos graça muitas vezes na desgraça dos vícios. E isso é tão real que é só você ir na Cracolândia para você ver esse panorama. Às vezes a pessoa só quer experimentar, mesmo sabendo que tudo aquilo pode acontecer com ela, ela ainda quer experimentar, para ver qual é o barato que dá, entende? Então não chega nem perto, cai fora mesmo. E aí vem a atuação desses seres, né? Ela não será prolongada se buscarmos o autoconhecimento e a nossa rota essencial, né? E eu quero que você saiba que a opção é sempre sua, que a escolha é sempre sua. E você se desvia da rota quando você não está bem com você. E quando você não está bem com você, é uma sinalética muito grande para você se auto-perceber e perguntar para você:
que eu estou fazendo com a minha vida? Sim, porque a gente deve estar atento aos nossos pensamentos, sentimentos e também ações, para ter meios reais para ajudar, né, aos implantados a sair disso tudo. Por isso que eu estou tentando mostrar os meios frágeis onde esses seres atuam. Muitas vezes, né, eles usam a pantomia, o embuste para conquistar médios egóicos e religiosos fanáticos aí. Mas ultimamente, pessoal, eles têm encontrado jovens aliados fiéis aí, né? Porque nunca vimos antes uma juventude tão materialista e sensorialista. Os amparadores espirituais nos esclarecem que também utilizam sim da mediunidade no emprego da colocação de chips. Em alguns centros, fazendo-os crer que eles estão sendo retirados, quando na verdade eles estão sendo colocados, para que as pessoas fiquem alienadas e obnubiladas naquela interprisão. Eles descrevem, enfim, o emprego do magnetismo pela força contrária ao bem. Então as pessoas ficam doando aquela energia para assediadores, achando que são amparadores. E aqueles assediadores geralmente são personalistas, se colocam no palco, sabe, contam historinhas megalômicas, né? Então, é bom a gente ficar bem ligado, né? Porque em certos casos, né, o cérebro do chipado parece com imensas reservas de energia que brilham em cores variadas, das semelhanças de luzes. Mas, de verdade, muitos desses chips ficam se enlaçados ao córtex cerebral em uma rede tênue de filamentos fluídicos, então fica presa, como se fosse uma aranha, sabe, pulsante, envolvendo o centro cerebral. E assim, os pesquisadores percebem que está sob a influência de uma entidade ou de um ser negativo. Essa malha magnética, pessoal, fica responsável pelas imagens mentais. Assim, as pessoas percebem que eles entendem métodos de influenciação mega aperfeiçoada no campo do magnetismo, além de promoverem a recordação constante de situações vividas, para que isso cause lenta dor e sentimentos de angústia, ataques de depressão inexplicáveis para médicos e psicólogos. Bem, as pessoas me dizem, como eu posso cair fora, né, de ser chipado? Eu vou responder aqui rapidamente para vocês. Queremos conhecer muitas coisas, mas a primeira coisa que devemos buscar conhecer nós mesmos. Sabe, para que a gente não caia nessa influenciação, porque mesmo que eles coloquem um chip, por exemplo, negativo, né, como os magos negros, ou como ETs, ou seres negativos, aí que a gente nem sabe se são ETs mesmo, mas a gente não pode ceder às nossas fraquezas. Então, vamos olhar para as nossas fraquezas com carinho, né, e vamos tentar não errar muito conosco mesmo, porque quando a gente erra, não é com os outros, é conosco. Nesse estudo, a gente vem percebendo que esse chip, se for físico, ele vai se adequando no comando da mente da pessoa. É um negócio louco. E ele encontrará métodos para exercer uma ação profunda, passando então a executar cuidadosamente os mecanismos obsessivos e técnicos de aflição. Então, a forma de você cair fora é não ceder, né, às coisas negativas, não entrar nessa paranoia, sabe? As pessoas seguem algumas coisas que elas não sabem nem o que estão seguindo, então precisa saber, né? Na verdade, eu vi claramente que ninguém é vítima de implantes ou de... Existe uma semelhança mental. E eles se aproveitam dessa semelhança mental de pensamento, sentimento e ação. E também tem a devida aceitação desses padrões que eles se aproveitam. São sentimentos anticosmoéticos. E, no entanto, às vezes o egocentrismo também leva a isso, né? A estar ligado a seres que querem manipular um monte de gente. Então, veja bem, existem vários tipos de chips, mas o mais perigoso que eu percebi, que é mais atuante, que leva inclusive pessoas ao suicídio, são esses chips mentais de entidades extremamente negativas, né? Tem uns que são para monitoramento, como eu falei no começo, mas os piores são aqueles que exercem influência mental, que às vezes fazem com que as pessoas cheguem até um suicídio ou venham a fazer o que aconteceu em Suzano. Você acha que esses caras, vamos falar a verdade, eles estão sozinhos? Ou tem alguém com uma ideia, né, incisiva na cabeça deles? Né? Mas por que essas pessoas entram nessa vibe? Porque estão conectados mentalmente com o mal. Então é se desconectar, é que nem tirar o plug de uma tomada mesmo. Eu não aceito,
né? Então, para isso, vamos tentar ser os melhores possíveis todos os dias, que aí a gente corta o link com as coisas negativas. Aí nós teremos proteção dos nossos amparadores, ok? Bem, eu tenho algumas perguntas aqui que eu acho que merecem ser respondidas, porque eu recebo tantas perguntas, então acho que é bem legal responder aqui no programa Conexão X. Quem está por trás dos Illuminatis? Então, os Illuminatis é uma ordem muito antiga, desde 1600 e pouco, está junto com a ordem dos jesuítas, né? Que também é uma ordem, pelos estudos que fiz, é uma ordem negativa, mas quem está no topo da pirâmide, além dos Illuminatis, são seres extrafísicos. Eu não sei se são os arcontes, não posso afirmar isso categoricamente, mas são seres que se alimentam de dor, de guerra, de miséria. Por isso que o planeta Terra está do jeito que está. Por isso, porque muitas pessoas se vendem por esse papel pintado, perdem a cosmoética por conta de corrupção, né? Porque nós poderíamos viver num planeta farto e abundante se uma minoria não detivesse esse poder, né? E essa minoria depois se torna espiritualmente escrava, né, desse governo oculto. Quais os países que são os mais poderosos? Não, nós temos G8, né? Os 8 países mais poderosos aí, né? Eu creio que são 10 países os mais poderosos que estão aí ligados, que fazem guerras, que promovem ações nefastas do governo oculto. A Marinalva me pergunta: frequento um centro em São Paulo e tem um ET que diz que eles não querem criar uma nova religião. Ué, para que eles vão criar uma nova religião, né, Marinalva? Eles já estão dentro de uma religião. Não tem por que eles criarem outra. Se aquela está dando certo, eles vão continuar, né? Você sabe o ponto de vista que eu tenho. Eu acho que a ufologia não deve se tornar uma religião, até porque religião é uma forma de manipulação à raça humana, sempre foi. A religião promoveu guerras enormes, continua promovendo até hoje. Só a gente vê o cenário do mundo, né? Então, assim, eu faço uma pergunta e deixo para vocês pensarem. Porque com tantas religiões que temos, com tantos pastores, padres, bispos, todos milionários, eles não acabam com a fome do mundo e promovem a paz. Por quê? Não é uma questão muito interessante? Existem muitas contradições. Por exemplo, na Bíblia, por exemplo, tem uma contradição enorme. Deus te ama, mas se você não corresponder, Ele te manda para o inferno. Bem, nós estamos vivendo um mundo de inversão. Foi tudo modificado para que a gente acredite nessas bobeiras. Deus nos ama e nos oferece oportunidades infinitas de estarmos aqui agora e fazermos melhores escolhas. Então cabe a nós fazermos melhores escolhas. Se o ET está no centro, no meu ponto de vista, nem deve ser um ET, deve ser aí um mega assediador. De muitos que eu fui pesquisar, o que eu presenciei foi isso. Nenhum ET falando nada mais do que uma verborreia religiosa, né? Não trazendo inovação nenhuma, cura para nenhuma doença, tudo você tem que acreditar. Tem algum ET de centro espírita que pode me passar o desenho de uma nave para a gente mandar construir? Ou explicar realmente a teoria reversa, para que a gente possa decifrar tudo isso? Porque até a teoria reversa eu acho que já foi decifrada. Mas enfim, é um questionamento que eu deixo e eu respeito cada um, né, dentro da sua vibe. E perguntou se existe uma guerra espiritual. Roberto dos Santos pergunta se existe uma guerra espiritual. Isso é verdade? Eu penso que sim. Eu penso que existe uma guerra espiritual, existem seres muito negativos reencarnados aqui neste momento, mas a gente tem o direito de fazer nossas escolhas. De que lado você está? De que lado você quer estar? E as escolhas é no dia a dia, em cada ação. Não adianta frequentar a religião, falar muito em Deus e não agir de acordo. Não adianta rezar e fazer tudo errado. A gente tem que realmente se esforçar para ser melhor. Bondade se aprende, como eu disse. A gente pode ter nascido com uma índole meio negativa, mas a gente pode mudar aqui nessa vida, né? Crianças que foram guerreiros em outras vidas, ou pessoas que têm ideias, podem mudar, gente. A gente está aqui para isso, para um ajudar o outro a mudar. Para isso que existem esses programas orientando para que a gente faça melhor. Ame os animais, respeite as pessoas, sabe? E não vamos pactuar com guerra, com misérias mais. Não cabe mais isso para o planeta Terra. Vamos ter um comportamento de ser humano, não de vírus humano, né? Eu acho que o grande Armagedon é a guerra travada dentro de nós, do bem e do mal. Isso que é o Armagedon.
O Rogério Campos me pergunta quem serão os primeiros seres a fazer contato com a nossa raça. Bom, pelas pesquisas, né? Os primeiros seres serão os Essassânies. Os Essassânies são híbridos de Grace com humanos. E pelas pesquisas me parece que serão eles, que são mais parecidos conosco, não vão causar tão grande impacto, né? É verdade que haverá uma invasão? A Marta Maria Salatiel me pergunta. Olha, eu não creio que haverá uma invasão, até porque vários astronautas que estiveram no espaço estiveram, assim, uma aproximação desses seres deixam bem claro que eles são pacíficos. O próprio Paul Heiler diz que eles são pacíficos. E nós temos salvaguarda aqui no planeta, não vai entrar qualquer um, que não é casa de Maria Joana. A gente pode fazer nossas escolhas, né? Mas aqui, invasão, não acredito que vai acontecer. Não acredito, por tudo que eu estudei. E até porque nunca aconteceu isso na história toda, né? Uma invasão. Silvana da Rocha me pergunta, existe Confederação dos Mundos? Existe sim, Silvana, já falei no programa anterior, você pode assistir, existe, nós temos salvaguarda e cabe a nós nesse momento nos tornarmos aí agentes transformadores do meio, né? Porque a gente fala que a gente tem que esperar do governante. Esses dias aconteceu enchentes em todos os locais, né? E você sabe o que eu percebi? Que nós temos culpa, e bastante, sabe por quê? Porque somos pessoas ainda que jogamos lixo na rua. Não estou dizendo eu especificamente, porque eu não faço isso, mas eu vi a quantidade de lixo, né, jogado nas enchentes, invadindo as casas. Então, precisa que o povo seja conscientizado. Então, se você vê alguém jogando lixo, fale amorosamente, não faça isso. Nós temos enchentes, nós podemos ajudar a mudar tudo isto o mais rápido possível, mas depende da ação consciente de cada ser humano. Você pode e eu posso, entende? Então, assim, não adianta a gente criticar e ficar de braço cruzado. O grande mestre Jesus que esteve aqui no planeta, ele deixou uma mensagem muito grande, né? Que a gente pode ser. Por que a gente não ativa essa nossa divindade? Por que a gente sempre quer ser seguidor dos outros, né? Porque nesse momento de transição planetária, vão desaparecer todos os gurus. Cada um deverá seguir o seu destino pela sua própria consciência. Porque é através dela que nós iremos responder o que somos, o que fazemos, o que fizemos. Então eu quero que você reflita, porque o mundo aqui não é dos espertos, ele é dos despertos. E a conexão X é exatamente isso, é fazer com que você entre em contato com o teu X da questão, para que você cresça em luz, para que você cresça em consciência e para que você seja luz neste mundo, neste momento. Gratidão, pessoal, até o próximo Conexão X. Todo sofrimento da alma provém do extravio dos nossos desejos e da obstinação em realizar verdades. Todo sofrimento do coração vem dos que amam para receber, não para dar, para possuir, não para melhorar, para absorver, não para imortalizar. Para ser feliz, não se deve cobiçar nada, desejar nada com obstinação. Mas é necessário obedecer à lei, querer o bem porque faz bem, dispensar o mal porque faz mal, e porque o que é justo se cumprirá. Não há que se identificar com nada que seja corruptível, ater-se a nada que seja passageiro, deixar absorver a vida por nada que é imortal. Ame a beleza, a bondade e o fraternismo, que são eternos. Amemos a amizade e nossos amigos, a juventude e a graça. Admirar as flores e a primavera, que as renovam. Não se surpreender ao ver que as flores murcham e que as pessoas se transformam. Se acaso ver morrer o jardim que plantou,
Contente-se com a lembrança da flor, porque sua semente continuará latente e haverá novo florir, sabendo que cada um tem seu tempo de florescer. Não reclame jamais se possuem o que escolheram, quando a sorte não surge em sua eleição. Tirem dela o melhor partido, esperando e confiando sempre. Trabalhe buscando a verdade, sem se apaixonar por ideias ou crenças. Esteja sempre lúcido em suas ideias e ideais, não discutindo elas com ninguém, sem exercitar o amor próprio, pois cada qual escolhe seus caminhos. Discussão em qualquer campo, política, religião, futebol, produz obstinação, inimiga da verdade e da paz. Não indigne-se jamais, pois nada merece indignação. Não indigne-se jamais, pois nada merece indignação. Tudo é aprendizado. Os crimes são catástrofes e os malvados enfermos que devemos evitar odiar. São doentes espirituais, cegos em suas condutas egóicas, que não imaginam o peso das suas ações. Não odeie ninguém, nem guarde ressentimentos. Os que praticam o mal realmente não sabem o que fazem. São analfabetos das coisas espirituais. Eles cedem ao arrebatamento que os fazem mais doentes do que nós. Busquemos olhar o cenário inteiro para compreendê-los, pois sendo o amor imortal, nada poderá morrer. Os amores à terra não continuarão mais que sobre a terra. A pessoa que morre para a vida individual e vive mais a vida coletiva, perceberá que o amor nada mais é que o sentido de unidade e da sua própria profundidade. Que uns são sombras e outros são luz, em eterna dança de aprendizado. Assim mesmo, a vida é um espetáculo, do qual nenhum de nós sairá vivo, mas sim transformados por meio da experiência. O amor sempre muda de traje, somos os outros e todavia os outros somos nós. A eternidade do amor sensorial são eternidade de no máximo 10 anos. Tudo isso será esquecido em outras existências. E as almas voltarão, pois estamos ligados pelo princípio da inseparatividade. Encontraremos a frescura de novas experiências e a casta de uma nova infância. Eminência eterna é o esquecimento das mágoas, porque recordarão em outras séries existenciais, ou seja, em outras vidas. Isso trairia remorsos ou desgostos, mas há algo que não podemos esquecer em nenhuma vida: o bem maior. Esta é a necessidade presente em todas as existências sucessivas. E tudo que amam deve vir da unidade, de que a fonte criadora permanecerá nela. Quem permanece na unidade sempre encontrarão fraternismo. Há sobre os seres que são simpáticos um sinal de família, e em todas as transformações, em todos os tempos, estaremos a encontrar todos os que estão em nosso padrão de onda e em nossa constelação familiar.
mas depois de uma revolução da existência, todos em conciliação irão se encontrar em momento que todos os acertos já estiverem feitos para novas experiências da alma. Isso é crescimento, é evoluir em espiral ascendente. Errar faz parte dos acertos. Os verdadeiros amigos não estarão nunca separados. Uma força tênue nos liga nesta eterna mente. Não havendo vazio nos corações, o lance é suportar as consequências de nossas faltas e deixar de se autoculpar uma vez que já tenhamos nos reparado. Cada um faz o que sabe e cada um dá o que tem. Cada qual tem um aprendizado diferente e colhe exatamente o que plantou. Não sejamos estranhos nesta veste humana, alternando prudentemente o esforço das nossas forças no estudo do trabalho, pró-consciência. Busca também distrair-se com alegria de viver, temperando sabedoria com atividade voluntária. Se por vezes as coisas da inteligência esgotam a nossa vida material, imponham em sua vida entretenimentos saudáveis e alegres. Para aliviar o peso das tensões. Viver é um jogo, mas seja autêntico nesse jogo, tentando sempre se colocar no lugar do outro, sabendo, sem temer, que somos todos filhos das estrelas. Estrelas brilhantes de rostos fascinantes, razão de todo o nosso orgulho, filhos queridos, razão de toda a felicidade, iluminando todos os dias da Terra. Que essa grande força da Terra, essa grande Mãe, abençoe cada um. Sejam anjos em forma de gente. Ame e ame tudo para sempre. Proteja a flora e a fauna. Porque vocês estão aqui para serem agentes transformadores e ser o bem maior de toda a vida intrafísica. Porque somos todos filhos, estrelas que perambulam o universo afora, em nome de toda a criação, todo o poder, toda a glória de todos os universos da criação. Apaixonados pela criação. Do mesmo jeito que alguém cai no sono, gradativamente, e de repente, de uma hora para outra, filhos da criação. Estamos no aqui, no agora. Reencarnados em grande missão.